Nas atividades rotineiras, alguns hábitos acabam se perdendo ali na correria. Uma das consequências é aquela sensação, sabe, de peso no corpo, de tensão muscular. E esse é o nosso primeiro tema dessa edição do programa Utilidade Pública de hoje. Para falar sobre o assunto, a gente convidou o fisioterapeuta Ítalo Jorge, né, que vem trabalhando com uma série de alternativas preventivas. Não é isso, doutor Ítalo? Sim, isso mesmo. Você vê que tem, se a gente estava conversando antes de começar aqui a entrevista, estava falando especificamente de alguns perfis de pacientes que procuram pelo atendimento. Isso mesmo. Quando a gente pensa em perfil de pacientes que procuram a fisioterapia preventiva, que tem crescido cada vez mais essa busca, a gente pensa basicamente no perfil de paciente que é a pessoa comum, não praticante de exercício ainda, infelizmente, e que chega para a gente com essa sensação de peso nas costas, de dor em região do pescoço, que sente aqueles nozinhos de tensão, que sente a musculatura tensionada e, consequentemente, tem um rendimento piorado no dia a dia, tem um rendimento piorado no ambiente de trabalho e tem um sono dificultado. Esse é o primeiro perfil de pessoas que a gente recebe no consultório e eu diria que é o que está cada vez mais crescente, mais em evidência. O segundo perfil é o da pessoa que pratica o esporte ou o exercício físico de maneira não competitiva, mas que de certa forma busca uma performance, busca um rendimento. O pessoal do CrossFit, o pessoal das academias, o pessoal da musculação mais intensa, os atletas de finais de semana, seja triatlon, só bicicleta ou então futebol. Esse é o outro perfil de pacientes que procura a gente lá no consultório e se utilizam da fisioterapia preventiva, mas que também pensam na modalidade de recovery, né? Que está tão em alta, que a gente busca relaxar um pouco essa musculatura, busca melhorar a recuperação dessa musculatura após uma competição imediata ou após uma prática esportiva imediata. Só para as pessoas entenderem, ele vai continuar falando aqui do terceiro perfil, Sim, não é isso? Tá. Como você trouxe assim, o assunto recovery, a gente vai voltar nesse assunto para a gente explicar exatamente qual é a diferença entre uma sessão desse recovery e uma sessão, vamos chamar de convencional, preventiva. Isso. Vamos lá, vamos para o terceiro grupo. Tá certo. E o terceiro grupo é justamente o desses atletas. E aí a gente já pensa num grupo que pratica buscando uma performance e não visa puramente saúde. Ele está buscando vencer os próprios limites e objetivos e até mesmo por um clube ou por uma associação esportiva. Então, esse é o atleta mesmo, aquele que busca competir não pela saúde. Ele está ali buscando somente performance e desempenho. Então, esse vai ser um perfil que não vai estar muito preocupado com a questão da musculatura em si, visando saúde. Ele vai estar preocupado com a musculatura porque ele precisa dela para ter o desempenho, para ter a performance. Esse é o terceiro perfil. E vamos lá, desses três perfis aí, quem é que procura mais o consultório? Quem tem procurado mais o consultório são as pessoas comuns e não praticantes de algum esporte. A gente até tem orientado nesse sentido, porque a gente também precisa fazer essa orientação de que é importante fazer uma atividade física ou um esporte ao decorrer da semana. Se eu não quero fazer musculação, eu não gosto de musculação, a gente tem outras vertentes de esporte, seja crossfit, seja uma natação, seja qualquer outro esporte que a pessoa queira fazer. E graças a Deus as pessoas têm migrado para os esportes que querem fazer, porque o importante nesse percurso é que a pessoa se sinta bem fazendo algum esporte, independente se seja a musculação ou o crossfit que estão mais em alta, mas que ela pense num tênis, num futsal, e aí ela consiga se manter ativa e se movimentar. Mas a gente também não deixa de ter ali lado a lado as pessoas que praticam esportes e são considerados atletas amadores, né?
porque eles vão viver no meio esportivo e no meio de prática constante de esporte, não pensando também somente em saúde. Claro que você tem como consequência da prática esportiva, da prática de algum exercício físico, a saúde, né? Isso vem como consequência, graças a Deus, mas essas pessoas vão estar sempre buscando se superar os próprios limites e elas vão esquecer um pouquinho das lesões musculares, dos tensionamentos musculares e essas pessoas também são as que mais buscam a gente lá no consultório. E aí, vamos lá, vamos tentar trocar em miúdos aqui para esclarecer quem está em casa. Hoje, quando a gente fala de fisioterapia, a gente tem trazido muito, quem acompanha a utilidade pública, sabe, a gente tem áreas específicas de atuação da fisioterapia, porque tem crescido muito, claro, essa vontade que as pessoas têm, não agora você aumenta a expectativa de vida, você quer viver bem, quer viver com qualidade, então o idoso está fazendo atividade, o que não é mais idoso, né? O idoso de antes não é mais o idoso de hoje, não é a mesma coisa que a turma está aí engajada na atividade esportiva e na alimentação saudável. E aí a gente está falando agora de uma fisioterapia preventiva. Na prática, vamos lá. Aquela pessoa que não pratica atividade física ou que pratica aquela atividade física ali de final de semana, não chega a ser aquele cara ou aquela pessoa que pratica, tipo assim, 5 vezes por semana. Não, eu pratico ali final de semana, durante a semana eu não tenho tempo. E tem muito essa sensação de peso nas costas, no corpo, dor, aqueles pontos que incomodam. Nesse caso, ventosa, agulha, o recovery. Vamos lá. Primeiro, só voltando um pouquinho, falando da colocação que você colocou aí sobre a expectativa da população. Eu acredito que o crescimento desse tipo de fisioterapia, desses tipos de abordagem terapêuticas, é exatamente pelo crescimento da busca dessa população, que a expectativa de vida cresceu e isso tem refletido muito na nossa sociedade. Eu costumo brincar até lá no consultório que a pessoa com 70 anos, para mim, ainda não é idoso. Antigamente até poderia ser, mas hoje em dia o perfil mudou. Então a gente tem esse perfil de pessoas cada vez buscando mais saúde e a gente tem um prolongamento da expectativa de vida e isso a gente está vendo. Sai daquela coisa do papel, da pesquisa, dos dados do IBGE e reflete exatamente no que a gente tem vivido em sociedade. Quando a gente pensa em relação às modalidades terapêuticas que a gente tem diversas na fisioterapia, a gente infelizmente costuma dividir entre fisioterapia convencional, aquela fisioterapia que é a reabilitação, que geralmente vai estar ligada a planos de saúde, e a gente lida com a fisioterapia personalizada e individualizada quando a gente tem esse tipo de trabalho que envolve mais. Um vai remediar, outro vai trabalhar na prevenção. Exato. Quer prevenir, porque quem quer qualidade de vida não quer nem adoecer, né? Exatamente. Então a gente tem a fisioterapia personalizada e individualizada, que ela vai pensar muito em terapia manual, que envolve osteopatia, quiropraxia, alongamentos, exercícios terapêuticos, dry needling. A gente tem o próprio recovery já entra nessa modalidade, massagem esportiva pré-competição, massagem esportiva pós-competição. A gente tem diversas modalidades que vão atuar. Então, e quais vão ser utilizadas? É a dúvida que as pessoas têm. Vai ter que avaliar, isso. Então, o perfil do paciente. Perfeito. Às vezes as pessoas chegam no consultório ou já chegam direto para mim, eu quero fazer ventosa, eu quero fazer isso daqui, eu quero fazer isso daqui. Então, a gente precisa avaliar as necessidades de cada pessoa e depois a gente vai direcionar para o plano terapêutico que ela vai ter. Isso não quer dizer que seja somente que em uma sessão a pessoa faça somente o agulhamento, que é o dry needling, que é agulhamento seco. É que em uma pessoa... serve especificamente para quê? Qual é a diferença, por exemplo, de uma atuação do agulhamento para uma ventosa? Perfeito, vamos lá. Primeiro falando sobre o dry needling especificamente, quer dizer agulhamento seco, na tradução livre, é diferente da acupuntura, apesar de utilizar das mesmas agulhas de acupuntura. No dry needling a gente pensa numa coisa localizada, para quebrar os pontos de gatilho, que são aqueles pontos de tensão, são os famosos nós. A gente coloca a agulha exatamente em cima do nó.
como efeito dessa agulha, a gente tem... O primeiro efeito é dói, tá, gente? Não necessariamente. Deixa eu te falar. Se o negócio tiver o nó, tiver lá apertado... Você sente que ele chega na agulha. Impressionante. Isso. Como você vê que está no lugar certo. Exatamente. Isso de fato, de fato. Sinal de que a gente tem acertado, né, os pontos. E aí a gente tem como diferença dele para a acupuntura que o dry needling, o agulhamento a seco, é especificamente no ponto de tensão, no nó de tensão. Tem efeito tanto local quanto a nível sistêmico. A gente vai ter a liberação de agentes ali naquele ponto que vão promover analgesia e quebra desse ponto e liberação dessa musculatura. É através disso que a gente atua com o dry needling. Quando a gente pensa em acupuntura, a gente tem alguns pontos específicos e já vistos da medicina tradicional chinesa que vão remeter a alguns órgãos, a alguns sistemas, e isso também vai de acordo com a avaliação de cada pessoa. São coisas diferentes que podem ter a mesma finalidade a depender do objetivo do terapeuta, mas dry needling é voltado para pontos gatilho e liberação de musculatura, e a acupuntura é voltado para relaxamento, para alívio de dor, já pensando por outro meio. Quando a gente fala em ventosa terapia, uma técnica que ainda está muito em alta, que nunca saiu, a gente tem aí uma coisa acirrada na fisioterapia, porque a gente tem algumas vertentes de artigo científico que não trazem a ventosa como algo que vai tratar uma patologia em específico. E a gente via muitos fisioterapeutas utilizando da ventosa para tratar uma patologia. Também a gente via muitos fisioterapeutas, infelizmente, utilizando as ventosas de maneira errada. E a ventosa, apesar de muito simples, se você utiliza de maneira errada, você termina lesionando a pele do paciente, você deixa marca por muito tempo, você até pode atrasar esse processo de recuperação de musculatura. Então, é preciso ter cautela na utilização de ventosa e preciso ser claro com o paciente qual é a real finalidade da ventosa. A gente vai promover um relaxamento daquela musculatura e um relaxamento a nível de bem-estar da pessoa. A sensação de bem-estar da ventosa é real e é visível. Eu, particularmente, como paciente, gosto muito da utilização da ventosa. Agora, o que é preciso ser claro para os pacientes é o real objetivo e a finalidade terapêutica que a ventosa tem. Inclusive, é importante você estar trazendo isso, doutor Ítalo, porque a gente bate muito aqui na tecla de que, olha, vai fazer buscar uma terapia desse tipo, procura um profissional, procura referência de alguém que trabalhe com isso, tá? Não é porque o vizinho, não sei quem fez, e aí eu soube que alguém começou a fazer, até porque tem vários tipos de equipamento e o manuseio daquilo ali, porque olha, eu estou falando por experiência, Sim. Porque eu já passei pelo dry needling, já passei pela ventosa, e passo por esses processos Sim. de recuperação e aquilo machuca. Aquilo mal feito machuca muito, entendeu? Sim. Na verdade, você não é só porque às vezes você tem um incômodo ali na hora da terapia, mas assim, é aquele mal, mas que vai trazer o bem, mas que depois vai aliviar, porque realmente está inflamado, vai doer mesmo, entendeu? Mas tem terapias que são feitas de forma inadequada, tá? Que você vai doer na hora, e vai doer no dia seguinte, e no outro dia, e vai acabar comprometendo. Você vai ter que, às vezes, até nem consegue continuar desenvolvendo atividade física por alguns dias, por falha na manipulação mesmo, na execução da terapia. Então, procura referência, tá? Isso mesmo. Por isso que é importante entender os momentos de cada pessoa. Por exemplo, se eu tenho um atleta ou se eu tenho uma pessoa tida como não praticante de esporte, elas precisam ser entendidas conforme o momento daquela pessoa. Um atleta que acabou de praticar um esporte, ele não está no momento ideal para uma liberação miofascial, por exemplo. Porque a gente já vai ter ruptura de fibras, a depender do que ele tenha treinado naquele dia, de qual tenha sido a modalidade esportiva daquele dia, que não vão me permitir estar fazendo essa liberação miofascial, porque já vai estar muito lesionado por conta do esporte. Então, nesse caso, eu já pensaria numa massagem esportiva profunda e lenta, eu já não pensaria numa coisa mais rápida e superficial, como acontece no
pré-esporte, eu pensaria no que vem pós-esporte. E eu ajudaria nesse processo de recuperação. Então, quando eu falo de personalizado, de individualizado, de entender o que cada um está apresentando e o momento que cada um está apresentando, envolve isso. Porque a gente simplesmente pode tornar uma coisa benéfica, maléfica, a depender da forma que a gente utiliza. E aí, então, você falou de recovery, a gente falou de recovery aqui, mas a gente não vai falar nesse bloco, a gente vai falar no próximo bloco, que é exatamente aquela liberação quando você está no estágio máximo ali de desgaste, bastante utilizado por atletas durante competição. A gente vai dar uma pausa, tá certo, porque a gente vai ouvir agora uma dica de Patrícia Pinato, que é nossa psicóloga e psicanalista, porque como a gente falou de prevenção, fisioterapia preventiva e a tensão muscular, às vezes o estresse também colabora muito. Com certeza. E traz muito isso, então a gente vai acompanhar aí a dica de Patrícia Pinato. Oi, Dânia, muito obrigada pelo convite. Agora, além de eu estar aí com você, sentadinha nesse sofá de utilidade pública, eu tô aqui dando dicas sobre psicoterapia e comportamento. Um beijo aí pro seu convidado, eu sei com certeza ele deve estar super à vontade aí. Vamos lá? Hoje eu quero falar com vocês sobre uma coisa super importante, que são os ataques de pânico, os episódios de pânico, como a gente fala, e as crises de ansiedade. Uma coisa muito importante que a gente tem que saber e desmistificar é o quanto essas patologias, porque isso é uma patologia, o quanto essas patologias mentais interferem no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. Se você tem episódios de pânico, que eu vou dizer para você o que é um episódio de pânico, você fica paralisado, o corpo começa a suar, geralmente taquicardia, a mão sua, e você tem um medo, que às vezes você não sabe nem o que é esse medo. Isso é um episódio de ansiedade. Isso precisa ser diagnosticado por um médico. Então, primeira dica, se você está se sentindo assim, se você tem alterações de humor constante, se você tem um humor deprimido, procure um profissional da psicologia e da psiquiatria. Interação medicamentosa, nesses casos, ajuda demais. Mas, Paty, e se eu estiver na rua e me der uma crise de ansiedade? Então, a primeira coisa, pare e entre em contato com esse afeto. Ai, é tão ruim, né? É tão sofrido, é tanto sofrimento. Sim, mas naquele mecanismo da gente fugir do afeto, às vezes a gente se desespera mais. Então, às vezes eu falo para os meus pacientes assim, põe a mão aqui no peito, veja se o coração está realmente acelerado, entre em contato com este sintoma. Respire pelo nariz. A respiração ajuda muito. Então, eu peço para os meus pacientes assim, respire só pelo nariz. Por quê? Porque geralmente a gente está desesperado e respira pela boca. E isso hiperventila, gera ainda mais mal-estar. Então, entre em contato com o sintoma, respire pelo nariz, tente entender dentro da sua cabeça o que se passa ali e saiba o seguinte, isso vai passar. É um episódio, isso vai durar 2, 3 minutos, mas vai passar. É importante que você não estabeleça uma relação nem de rivalidade e nem de controle, mas não, uma relação de administrar essa crise de ansiedade. Se você conseguir, dentro desse mecanismo, respirar pelo nariz, entrar em contato, eu falo para entrar em contato porque geralmente a gente sente, então é no coração que parece que vai explodir. Então, se você consegue administrar, busque a ajuda de um profissional da psicologia e da psiquiatria, para você entender por que isso está acontecendo comigo, o que estão sendo os gatilhos, porque às vezes não é um gatilho só, às vezes são vários gatilhos, né? O sono, gente, é uma coisa primordial na nossa vida, primordial. Então, estabeleça uma rotina saudável, um sono de qualidade, uma alimentação saudável, exercício físico.
Atividade física ajuda aí no controle dos hormônios do bem-estar, então nos ajuda em todas as patologias, inclusive as psíquicas e emocionais. Água, eu vou falar sempre da água, por quê? Porque é o movimento de você cuidar de você. Me preocupo comigo, ok? Então é isso. As patologias mentais, elas existem, busque ajuda e aprenda no cotidiano a administrá-las, junto com a psicoterapia e com a psiquiatria. Fiquem por aí, porque tem muito mais por aqui nessa edição do programa Utilidade Pública.